Por muito tempo, eles apanharam em silêncio. Enquanto o mundo gritava, competia, manipulava e pisava sem olhar para trás, os empatas estavam ali, absorvendo o impacto, sentindo o que não era deles, carregando dores que nunca provocaram, sendo chamados de fracos por exatamente aquilo que os mantinha humanos, sensíveis demais, emocionais demais, bons demais para um mundo cruel. Mas e se tudo isso nunca tivesse sido fraqueza? E se esse papel de saco de pancadas emocional não fosse o fim da história, mas o começo de algo muito mais perigoso? Existe um motivo pelo qual certas pessoas sempre parecem atrair abusadores, manipuladores e narcisistas. Não é azar. Não é falta de inteligência. É percepção aberta demais em um mundo predatório. Empatas sentem antes de pensar. Captam nuances invisíveis. Percebem mudanças sutis no tom de voz, no olhar, na energia de um ambiente. E por anos, usaram isso para apaziguar, consertar, proteger, suavizar conflitos. Fizeram de si mesmos um amortecedor emocional para o caos alheio. Mas ninguém aguenta amortecer impactos para sempre sem pagar um preço. A pergunta é: o que acontece quando esse preço fica alto demais? Carl Jung enxergou esse ponto de ruptura décadas antes de ele se tornar visível. Ele falava de ciclos psicológicos inevitáveis, momentos em que uma característica levada ao extremo se transforma no seu oposto, não por escolha consciente, mas por sobrevivência psíquica. Jung sabia que nenhuma personalidade consegue viver indefinidamente mutilada. E o empata moderno viveu mutilado por muito tempo. Cortou a própria raiva para ser aceito. Engoliu limites para não perder vínculos. Silenciou verdades para manter a paz. Mas até quando alguém consegue viver amputando partes de si sem colapsar? Vivemos na era em que o egoísmo foi normalizado, onde manipular emoções virou estratégia, onde explorar pessoas sensíveis passou a ser visto como inteligência social. Narcisistas prosperaram porque o sistema os recompensou, e empatas sobreviveram porque se adaptaram. Só que adaptação não é submissão, é aprendizado. Enquanto uns celebravam pequenas vitórias, outros observavam em silêncio. Cada mentira deixou um padrão. Cada chantagem emocional revelou um roteiro. Cada abuso ensinou exatamente como a mente predatória funciona. O empata não apenas sentiu tudo, ele registrou tudo. Aqui está o detalhe que muda completamente a narrativa. Ninguém presta atenção em quem parece frágil. Ninguém imagina que a pessoa mais silenciosa da sala seja também a mais atenta. Ninguém suspeita que aquele que evita conflitos está, na verdade, mapeando comportamentos. Empatas passaram anos dentro do campo de batalha psicológico mais cruel que existe, sem escudo, sem armadura, sentindo cada golpe. E sobreviveram. O que isso diz sobre a verdadeira força deles? Jung acreditava que o sofrimento não é aleatório. Ele serve para expandir capacidade. A psique humana não desperdiça dor. Ela transforma dor em consciência. E consciência, quando amadurece, vira poder. O problema é que esse poder só emerge quando a pessoa para de tentar ser apenas luz. Quando percebe que bondade sem limites vira permissão para ser explorado. Quando entende que empatia sem fronteiras não é virtude, é autossabotagem. Quantas vezes você já sentiu que estava dando demais e recebendo quase nada? Quantas vezes ignorou esse incômodo, achando que era culpa sua? Existe um ponto invisível onde o empata para de se perguntar: o que eu fiz de errado? E começa a perguntar: por que eu continuo permitindo isso? Esse momento muda tudo. Não é um surto, não é frieza, é lucidez. É quando a sensibilidade deixa de ser usada como escudo e começa a se transformar em lâmina. Não para ferir, mas para cortar o que não deveria ter acesso. Jung via isso como uma virada inevitável, um rearranjo interno profundo que redefine identidade, valores e limites. O mundo ainda não percebeu,
mas algo está se movendo sob a superfície. Os mesmos empatas que foram drenados, ridicularizados e usados, estão atravessando uma transição silenciosa. Uma fase em que não querem mais explicar, convencer ou salvar ninguém. Uma fase em que começam a questionar não apenas quem os machucou, mas o papel que desempenharam nisso. E essa pergunta é extremamente perigosa para qualquer sistema baseado em exploração emocional. Porque quando quem sempre absorveu o impacto decide não absorver mais, o choque retorna à origem. Não como vingança, mas como ausência, como retirada estratégica, como silêncio que não pede desculpas. E talvez a maior ameaça ao narcisismo não seja o confronto, mas a perda de acesso. O que acontece quando o empata percebe que pode simplesmente sair do jogo? Quando entende que não precisa ser o salvador, o mediador, o forte da relação. Essa história não começa com triunfo. Começa com exaustão. Com um cansaço profundo de ser bom em um mundo que recompensa quem fere. Mas é exatamente desse cansaço que nasce algo novo. Algo que Jung reconheceria imediatamente. A primeira fissura na antiga identidade. O primeiro sinal de que o papel de saco de pancadas emocional está prestes a ruir. E quando isso acontece, nada volta a ser como antes. Há um detalhe que quase ninguém percebeu enquanto tudo isso acontecia. Enquanto o empata tentava sobreviver, o mundo acreditava que ele estava apenas sofrendo. Mas sofrimento prolongado não produz apenas cansaço. Ele produz padrão, produz memória, produz leitura fina da realidade. Pense em quantas vezes alguém entrou na sua vida cheio de promessas, palavras doces, gestos exagerados, e você sentiu algo estranho logo no início. Um desconforto sutil, difícil de explicar. Mesmo assim, você ignorou. Preferiu dar o benefício da dúvida. Meses depois, tudo se confirmou. O abuso, a manipulação, a inversão de culpa. O empata viveu essa cena tantas vezes que ela deixou de ser um acaso e virou um mapa. Enquanto o narcisista repetia o mesmo roteiro com pessoas diferentes, o empata começou a reconhecer os sinais antes mesmo do primeiro ato terminar. O tom de voz que muda quando perde o controle. O elogio que vem carregado de cobrança. A ajuda que nunca é gratuita. O silêncio estratégico depois de um conflito. O empata viu isso no trabalho, em amizades, em relacionamentos amorosos, dentro da própria família. Viu chefes que exploravam dedicação chamando isso de vestir a camisa. Amigos que só apareciam quando precisavam de algo. Parceiros que confundiam intensidade com controle. Pais e parentes que usavam culpa como forma de comando. Nada disso era isolado. Era um padrão repetido com máscaras diferentes. Existe uma cena comum na vida de quem é empata. Você está cansado, mas atende o telefone. Escuta longos desabafos, absorve o peso emocional do outro, oferece compreensão, conselhos, presença. Do outro lado, quase nunca há espaço para você. Quando tenta falar, o assunto muda. Quando precisa de apoio, há silêncio. O empata aprende cedo que sua função é sustentar o ambiente emocional. Ele vira o ponto de equilíbrio da sala, da família, da equipe. Mas ninguém pergunta quem sustenta o sustentador. Essa pergunta, quando surge, não vai embora facilmente. O que Jung compreendeu, e poucos levam a sério, é que a psique humana registra tudo, mesmo quando a pessoa finge que não. Cada situação mal resolvida, cada limite ultrapassado, cada injustiça engolida vai sendo arquivada. O empata parecia passivo, mas estava acumulando dados. Ele não esquecia. Ele sentia demais para esquecer. E sensação repetida vira conhecimento. Conhecimento vivido, não teórico. O tipo de conhecimento que não precisa de provas, porque o corpo reconhece antes da mente. Há algo quase inquietante nisso. Pessoas que foram subestimadas, tratadas como fracas ou ingênuas, passaram anos convivendo de perto com manipuladores. Viram como eles entram em um ambiente.
como testam limites, como usam charme como isca e culpa como arma. Viram como se fazem de vítimas quando confrontados, como atacam quando perdem controle. Enquanto isso, o empata não revidava. Não por incapacidade, mas porque ainda acreditava que precisava manter a harmonia. Só que manter a harmonia em um terreno tóxico cobra um preço alto demais. A virada começa de forma discreta, não há anúncio nem decisão dramática. Começa quando o empata percebe que está sempre esgotado após certas interações. Quando nota que algumas pessoas parecem se alimentar do seu tempo, da sua atenção, da sua energia. Quando começa a antecipar conflitos antes mesmo que eles aconteçam. Quando o corpo reage antes da razão, com tensão, enjoo, cansaço repentino. Isso não é fraqueza emocional. É leitura refinada de ameaça. É instinto treinado à força. Enquanto o mundo seguia premiando comportamentos agressivos e egocêntricos, algo silencioso estava sendo construído. Uma inteligência emocional profunda, moldada na dor. O empata passou pelo equivalente psicológico de anos em território inimigo, aprendendo a linguagem, os truques, as brechas. Ele aprendeu como as pessoas manipulam sem perceber que manipulam. Aprendeu como a vaidade cega, como o medo controla, como a carência distorce decisões. Esse aprendizado não veio de livros, mas de experiências que deixaram marcas. O elemento inesperado é que ninguém vê esse acúmulo como poder, nem o próprio empata. Durante muito tempo, ele acredita que só está cansado, confuso, sobrecarregado. Não percebe que está, na verdade, se tornando perigoso para qualquer dinâmica baseada em exploração. Perigoso porque começa a enxergar demais. Perigoso porque começa a prever movimentos. Perigoso porque já não reage como antes. O manipulador espera drama, culpa, explicação. E encontra silêncio. Espera submissão e encontra distância. Existe algo profundamente desestabilizador nisso. Quando você para de reagir como esperam, o jogo quebra. Quando você não discute, não se justifica, não tenta provar nada, a dinâmica perde o combustível. E o empata começa a notar que sua ausência pesa mais do que sua presença, que o espaço que ele ocupava era essencial para manter certos jogos funcionando. Essa percepção muda a relação com o próprio valor. Aos poucos, o empata entende que não estava sobrevivendo por acaso. Ele estava sendo treinado. Cada decepção afinou sua percepção. Cada abuso aumentou sua clareza. Cada silêncio forçado se transformou em observação. O que parecia apenas sofrimento começa a revelar um sentido inquietante. E isso gera uma pergunta inevitável, que começa a ecoar internamente e não se cala mais. Se eu consigo ver tudo isso agora, por que continuaria fingindo que não vejo? Essa pergunta marca o fim de uma fase. Ainda não é confronto, ainda não é ruptura. É algo mais profundo e mais perigoso. É consciência. E uma vez que ela surge, não há retorno possível. O empata ainda está no mesmo mundo, cercado pelas mesmas pessoas, mas já não é o mesmo por dentro. Algo foi ativado. Algo que não pede permissão. Algo que começa a reorganizar prioridades, valores e limites em silêncio. E quem vive de manipular emoções raramente percebe o perigo até ser tarde demais.